dia, meus irmãos, graças e paz. Peço aos irmãos que abrem 1 Coríntios, capítulo 6. Nós leremos do versículo 12 ao 20. Leiamos. A sensualidade é condenada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Até aqui. Meus irmãos, há uma doutrina em especial que eu gosto de lidar com ela de maneira experiencial. Gosto de experimentá-la. É a doutrina da união mística. E em oração, enquanto meditava em Deus, Ele me falou ao coração a respeito de nós, enquanto santuários do Senhor. E em nosso texto, nós contemplamos a igreja de Corinto, uma igreja muito abençoada, cheia dos dons espirituais, cheia de rico conhecimento da parte de Deus, mas que desprezaram este conhecimento, preferindo os ensinos humanistas da sua época. Eles preferiram ouvir o que as filosofias dos homens diziam a respeito de cada assunto que eles se metiam. E antes do nosso versículo aqui, antes do versículo 12, nós vemos que eles se envolvem com brigas entre eles e levam os casos que eles tinham a um tribunal injusto, quando eles deveriam levar as suas causas a própria igreja, para que a igreja julgasse. E para Paulo isso era uma vergonha entre eles. Não somente isso, mas Paulo condena a imoralidade sexual entre eles, a sensualidade entre eles. Eles faziam parte, por vezes, de cultos dos deuses pagãos, onde a sensualidade fazia parte deste culto. E aqui temos, no versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso aqui faz parte de um combate aos judaizantes que queriam trazer um cerimonialismo da contaminação dos alimentos para a nova fé que eles tinham. E Paulo luta e combate contra isso. E não que Paulo fosse contra algum alimento, não. Mas Paulo entende que debaixo da graça não há mais nenhum alimento que seja impuro. Todos os alimentos são puros. Mas então, eles
usando esse argumento de Paulo, de que todas as coisas me são lícitas, então eles dizem, se todas as coisas me são lícitas, então nós podemos nos entregar à sensualidade. Mas Paulo já de imediato diz, não é bem assim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É o que ouvimos, por exemplo, quando é dito a Caim, quando ele fere o seu irmão e o mata. Olha, o pecado está diante de ti, cumpre a ti dominá-lo. Então, cumpre a nós, enquanto cristãos e corpo de Cristo, dominar o pecado e matá-lo. Os alimentos, verso 13, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Os romanos, eles entendiam que o corpo era só um objeto de prazer. Era um objeto inferior. Era só um objeto de domínio, onde só se via para o bel prazer deles. Eles davam mais ênfase à intelectualidade, à sabedoria e tal. Mas, com relação ao corpo, eles desprezavam o corpo. No entanto, Paulo, ele traz e dá ênfase que o corpo é para o Senhor, o corpo é importante. Vemos isso, a importância do corpo, quando o próprio Deus envia o seu anjo para lutar com Satanás em favor, com um demônio em favor do corpo de Moisés. E ele diz, Deus destruirá tanto estes como aquele, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nós pertencemos ao Senhor. Em primeiro lugar, que devemos entender, enquanto corpo de Cristo, é que nós pertencemos ao Senhor. Os alimentos passarão, embora tenham uma importância para o nosso corpo físico, eles passarão. Tanto o nosso estômago será destruído, ou seja, não teremos mais a necessidade de alimentos, ou não sentiremos mais a fome que o nosso corpo agora sente. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Isso ele aponta para o fato de que tá bom, todas as coisas são lícitas, então vamos nos entregar à impureza, à imoralidade sexual. E tudo bem, já que fomos salvos pela graça. Mas não é bem assim. Nós pertencemos ao Senhor. E se o corpo é para o Senhor, e Deus, Ele é Deus santo, nós devemos guardar o nosso corpo em honra e santificação ao Senhor. Ele diz, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Aqui ele traz um exemplo do próprio Cristo. Assim como Cristo fora ressuscitado, nós fomos feitos um com ele. E o nosso corpo será ressuscitado, puro e imaculado, em santidade. Verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Aqui eu quero chamar a atenção aos irmãos para o fato de que, quando nós pecamos, nós profanamos o templo de Deus. Quando eu comecei no início a falar sobre a união mística, trouxe a ideia de que somos a habitação do próprio Deus em nós. E se Deus é santo, Ele habita em nós. Pecado é profanar o santuário de Deus. Pecar contra esse Deus santo, pecar uns contra os outros e logo contra o corpo de Cristo, é profanar a esse Deus santo. Novamente, a sua vida não lhe pertence, pertence a Deus. A vida dos homens, todas, pertence a Deus. Um homem verdadeiramente livre é aquele que pertence ao Senhor, que faz parte do corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja. Não devemos nós sujeitar o nosso corpo e a igreja à impureza, ao pecado da prostituição. Bom, aqui fala de relações sexuais, mas qualquer pecado.
qualquer pecado que você comete. Embora quer seja contra o próprio corpo, como mais à frente ele vai dizer, quer fora do corpo, é pecado contra o Deus Santo, contra o santuário de Deus. Deus habita em você. Então, o temor deve estar diante de você. Você deveria temer pecar contra Deus. De fato, é isso que eu estou dizendo. Não peque, cristão. Não peque ou você morrerá. Verso 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ele diz aqui, dá o exemplo da união do casamento, onde há pureza, há a bênção do Senhor ali. Mas uma relação fora do projeto de Deus é impureza, é imoralidade, é prostituição. Não nos façamos como prostitutas. Quando corremos atrás de outro conselho que não do Senhor, nos fazemos como prostitutas. Quando decidimos a desprezar e resistir à verdade de Deus, somos como prostitutas. Pecamos contra o santuário de Deus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Portanto, sede santos, porque o Senhor é santo. É o que diz a Escritura. Se Deus é santo, nós devemos ser santos. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meus irmãos, não resistam ao pecado. A ideia aqui é fuja da impureza. A imoralidade sexual é perigosa. Eu já disse que toda relação fora do projeto de Deus é imoral, é imunda. Portanto, que nós nos santifiquemos em nossas relações conjugais. Não nos envolvamos em fornicação, por exemplo. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Um pecado fora do corpo é pecado, mas ao pecar contra o próprio corpo, você peca contra o santuário de Deus. Quando você comete a imoralidade sexual, quando você comete a fornicação, você peca contra o santuário de Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O mundo arroga que eles não são dominados por ninguém. Eles querem ser autônomos. Mas eu já disse a vocês, um homem só é verdadeiramente livre se ele pertence ao Senhor, se ele faz parte do corpo de Cristo. Vós não sois de vós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Na quarta-feira, o pastor Jean havia falado com alguém que o cuidado excessivo com o nosso corpo, e eu citei o fato de que isso é idolatria, e ele confirmou com exatidão isso, que não é que nós não devemos cuidar do nosso corpo, devemos sim. Isso é amor não a nós mesmos, isso é amor a Deus, por causa que o nosso corpo é santuário de Deus. Não devemos adorar o nosso corpo, como os romanos faziam, mas devemos cuidar dele, porque é santuário de Deus, e preservá-lo em santidade. Por quê? Porque não somos de nós mesmos, porque somos do Senhor. Nós fomos comprados por preço. Verso 20. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Este é o propósito de nossas vidas. Esse é o propósito
para o qual Deus nos criou, glorificar a Ele. Que assim seja feito, que nós venhamos a glorificar a Deus, venhamos a viver em santidade, venhamos nos guardar da imoralidade sexual. Nós vivemos uma sociedade pornificada, onde aonde você vai, há pornografia, há sensualidade, há amostra, e nós devemos ser aqueles que devemos sustentar a santidade do próprio Deus, do qual somos representantes. Nós representamos um Deus santo, devemos ser santos. O mundo, eles se lambuzarão em suas impurezas, nós não. Eles podem, mas nós não. Nós não podemos porque nós somos a habitação do próprio Deus. Que isso nos traga o corar de vergonha. Aqui Paulo está falando de uma igreja que vivia em conflito, que vivia em desunião. Isso é imoral, porque pecamos contra o corpo. Uma igreja que se envolvia em coisas que nem mesmo os ímpios se envolviam. Que não sejamos assim. Temos aqui um mau exemplo, que não seguimos esse mau exemplo, mas que lembramos que fomos comprados por preço e assim glorifiquemos a Deus em nosso corpo. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Todos de pé, por favor. Senhor, veio temor e tremor ao meu coração quando me falou tal coisa. Ó Deus, que venha o teu reino, quando não haverá mais pecado algum, quando nós seremos plenamente santos, como o Senhor o é, Deus. Ó Senhor, santifica-nos em Ti. Tu habitas em nós e não devemos nos entregar à impureza, à pornografia, à imoralidade sexual, Deus. Não devemos viver a contender uns com os outros. Ó Deus, não devemos ir a outros deuses para tomar conselho. Os deuses do mundo, Deus. Os prazeres, as delícias, que passarão todas elas. Mas nós fomos criados para o Senhor. Temos um propósito, Deus, muito superior ao deles. Infinitamente superior. Nós te damos graças, porque vieste para habitar conosco e nos deste o seu Espírito. Nos ajuda, Senhor, e nos dá a tua graça para glorificar ao Senhor em nosso corpo, guardando-o em santidade, servindo ao Senhor em santificação. Em nome de Jesus. Amém.